Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o passo mais importante do que é o banco de dados relacional, certo? Você não consegue falar de banco de dados relacional sem falar sobre tabela. Então hoje a gente vai estar falando sobre tabela. Vai estar dando uma pincelada e falando um pouquinho, explicando e mostrando um pouquinho na prática como que funciona a manipulação de tabelas, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, é bom que vocês tenham em mente o que é uma tabela, certo? Então, uma tabela é um local onde ficam armazenados os dados. Por isso que é tão importante que se tenha noção do que são tabelas quando se está trabalhando com bancos de dados relacionais. Fique bem claro, bancos de dados relacionais, certo? Tudo em banco de dados é dado. Então, se a gente consegue colocar um espaço para poder armazenar esses dados através de tabelas, tabela é uma peça-chave fundamental dentro do banco de dados relacional, tudo bem? Então, ele é um conjunto de dados dispostos em linhas, em colunas. Então, quando você vê, por exemplo, uma grid, uma tabela no Excel ou algo do tipo, você pode dizer que aquilo ali, de certa forma, é um banco de dados. Por quê? Porque lá você consegue fazer um armazenamento de dados, você tem dados coerentes lá e você consegue fazer uma divisória em linhas e colunas, onde você vai colocar valores de dados e tipos de dados, certo? As colunas são os campos da tabela, ou seja, você vai ter uma coluna lá, você vai ter uma tabela com várias colunas, e cada coluna ela vai representar um tipo, como eu falei ainda agora, certo? Talvez fique um pouco nebuloso enquanto eu estou explicando, mas vai ficar bem mais acessível e vai fazer bem mais sentido quando eu começar a mostrar para vocês na prática, tá bom? As linhas ou tuplas são as combinações de valores da tabela. Então, cada linha que você tiver vai ser um valor ou uma combinação de valores que você vai ter relacionando valores daquela tabela ou de tabelas com outras tabelas. Pareceu confuso? A gente vai mostrar um pouquinho, tá bom? Se você precisa de uma linha de uma tabela, use a chave primária. Não tem como você falar de tabela sem você falar como que são as melhores formas de você representar e encontrar uma tabela, certo? Representar é mais ou menos como eu estou falando, mas a melhor forma de você achar uma tabela, de você garantir a integridade de uma tabela é utilizando chave primária. Então, a gente vai estar falando um pouquinho agora também sobre chave primária e chave estrangeira. A chave primária nada mais é do que um campo ou conjunto de dados que identifica unicamente cada registro em uma tabela. Seus valores são exclusivos e únicos. Então, como eu falei para vocês, a chave primária nada mais é do que um valor único que vai garantir que aquela linha que existe em uma determinada tabela seja única, ou seja, aquele valor que a gente vai estar vendo naquela tabela é um valor único. Sempre que você colocar uma coluna e você dizer que essa coluna é uma chave primária, você está dizendo isso daqui para o seu banco de dados. Eu quero que esse cara seja o identificador único daquele tipo de tabela, daquele tipo de entidade daquela tabela, certo? Então, esse é o caso da chave primária. E se for uma chave estrangeira, ela é um campo ou conjunto de campos em uma tabela que faz referência à chave primária de outra tabela. É possível haver mais de uma por tabela. Então, se eu tenho uma chave primária dentro de uma determinada tabela e essa chave primária é responsável por representar um valor único e específico, exclusivo de uma determinada tabela, a chave estrangeira faz a mesma coisa, porém referenciando a chave estrangeira, aliás, referenciando a chave primária de uma outra tabela, certo? Então, toda vez que você estiver falando de chave estrangeira, imagine que você vai estar falando de uma chave primária e uma outra tabela, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplozinho simples, pegando duas tabelas. Aí já mostra até um pouquinho o jeitão de uma tabela, como é que é, mostrando colunas e mostrando linhas tuplas. Então, eu tenho uma determinada tabela aqui, que é uma tabela genérica, onde ela tem uma coluna código, ou seja, eu vou ter valores aqui embaixo que são relacionados a código, e título, coluna título, que é relacionada ao título. Logo, vê-se aqui que tem alguma coisa relacionada com talvez biblioteca, algo do tipo. Então, você pode traçar um paralelo com o que você quiser aqui. Nesse caso, eu coloquei uma tabela mais genérica somente para a gente poder entender o que é a ideia de chave primária e estrangeira. Mas sempre tenha em mente que uma tabela precisa ter significado, tá bom? Aqui no caso, código e título. Esse par, banco de dados, você consegue relacionar e colocar sentido nesse daqui, assim como 2 e Linux. Então, você consegue dizer que esse código aqui, ele faz referência a esse título.
E esse código aqui, código 2, faz referência ao título Linux. E esse carinha, ele se relaciona, vocês podem ver aqui, uma linha de relacionamento simples, onde ele se relaciona com uma outra tabela, tá vendo? E aqui, vocês podem enxergar que, na verdade, eu tenho uma outra coluna. Ó. Eu tenho a coluna código, a coluna nome e a coluna CD curso. Olha que legal, CD curso. Esse cara aqui, ele é a minha chave estrangeira. E esse cara aqui, código, é a minha chave primária. Como é que eu sei disso? Se vocês notarem, aqui em CD curso, eu tenho o valor 1 e 2. Ou seja, eu tenho um aqui para o Joaquim, o nome Joaquim, e eu tenho 2 aqui para o nome Marcelo e Saulo. Esse CD curso aqui, agora a gente acaba de confirmar que ele não tem a ver com biblioteca. Ele tem a ver, nesse caso aqui, com cursos, certo? Então aqui eu posso ter o Joaquim, que ele está dentro do curso de banco de dados. E aqui eu tenho o Marcelo e Saulo, que são CD curso 2, ó. Vocês podem ver, eles estão fazendo uma relação direta com o Linux. Ou seja, esse carinha aqui, ele é uma chave estrangeira que faz referência a uma outra tabela, que é a tabela de cursos. Então aqui eu posso dizer que é uma tabela de cursos, e aqui é uma tabela de alunos, onde os alunos estão dentro de um determinado curso, certo? Dito isso, se a gente tem uma tabela, é possível que a gente possa fazer a manipulação dessa tabela, desde a criação, de a alteração, modificação, ou até a deleção de uma tabela como um todo. Então, eu vou mostrar um pouquinho como que funciona esses caras aqui, a nível de slide, certo? E depois eu vou estar mostrando para vocês, realmente dentro do Postgre, como que isso funciona. Mas, para criar uma tabela, é realmente possível criar uma nova tabela dentro do banco de dados. Você pode especificar um nome para ela, especificar atributos, que no caso são os valores que a gente já havia visto, por exemplo, naquela tabela de cursos. Eu ia conseguir colocar o código, ia conseguir colocar o nome do curso, poderia colocar o professor também, poderia colocar qualquer valor que eu quisesse lá que fizesse sentido para aquela tabela, para aquele conjunto de dados. Especificar restrições iniciais. Então, essa questão de especificar restrições iniciais tem muito a ver com o que eu havia comentado anteriormente, de você poder colocar uma chave primária, de você poder colocar uma chave estrangeira, você pode colocar até outros valores, pode colocar índice, outras coisas mais. No caso, isso daí a gente não vai estar abordando nesse primeiro curso, a gente vai estar abordando em outros cursos mais para frente. Esse daqui é mais para vocês terem uma visão geral de como que funciona o banco de dados e de como que vocês podem manipular de maneira simples o SQL, tá bom? Então, o jeitão que vocês vão estar utilizando para poder fazer a criação de uma tabela é esse aqui, ó. Create Table, palavras reservadas do SQL, o nome da tabela, aí você coloca dentro de parênteses o nome do atributo e o tipo do atributo. O tipo do atributo pode ser de diversos, você pode colocar um varchar para representar um string, você pode colocar um date, você pode colocar um int, você pode colocar o que fizer sentido para aquele seu dado, certo? Da mesma forma que você pode fazer a criação de uma tabela, você também pode alterar uma tabela. Então, se você vier aqui, você vai poder alterar uma tabela, e é possível, logicamente, você alterar uma tabela desde que seja uma tabela previamente existente. E você vai poder fazer a adição de uma coluna, vai poder alterar uma coluna, vai poder remover uma coluna, tudo de acordo com a sua necessidade. Vamos supor que você, em determinado contexto, fez uma tabela para cursos, e a tabela para cursos você colocou, como coloquei anteriormente, o código e colocou o nome do curso. Mas aí você sentiu a necessidade de colocar também o nome do professor dentro da tabela. Então você vai lá, faz uma alteração, utiliza o alter table e adiciona mais uma coluna, a coluna professor. Então, palavra reservada alter table, nome da tabela, add, nome da coluna. Nesse caso aqui, levando em consideração também que vocês vão estar mostrando aqui como que utiliza para adicionar uma nova coluna, mas você também pode alterar e você pode remover. Isso a gente vai estar mostrando mais para frente, tá bom? Você também pode, além de criar e de alterar uma tabela, logicamente você vai ter que poder deletar uma tabela. Então você vai poder tanto deletar uma tabela, como também vai poder deletar dados dentro de uma tabela, tudo bem? Então, é possível excluir uma tabela de base de dados
a tabela é totalmente excluída da base de dados, ou seja, você quando vai fazer uma deleção de uma base de dados, aliás, de uma tabela numa base de dados, você realmente vai estar excluindo aquela tabela da base de dados. Quando você utiliza esse comando drop table, é isso que você vai estar fazendo. Quando for na prática, eu vou estar mostrando para vocês também um outro comando, que é quando vocês quiserem tirar somente os dados, deixar aquela tabela limpinha para poder ser utilizada de novo, sei lá, talvez aqueles dados não façam tanto sentido, talvez faça um pouco mais sentido que vocês apaguem todos os dados e comecem do zero. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra ação para poder fazer isso, tá bom? Mas o drop table em específico, ele exclui totalmente uma tabela da base de dados. E não é possível fazer uma deleção se houverem referências em tabelas irmãs. Ou seja, vocês lembram que lá no começo, aqui, ó, eu havia mostrado para vocês essas duas tabelas. Se eu tiver dados que se relacionam e eu tentar fazer a deleção de uma tabela completa, vai dar um problema de restrição, certo? Ele vai acusar um problema de restrição e vai dizer que não é possível fazer a deleção de uma determinada tabela porque ainda existem valores que estão sendo utilizados em uma outra tabela, tudo bem? Então, para não me estender muito no vídeo, pessoal, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo eu já vou estar mostrando para vocês como que funciona na prática uma criação, uma alteração e uma deleção de tabela, tudo bem? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo.